Então, professor Polímeros, vamos pensar assim: a água é um dos bens mais essenciais e mais cotidianos que a gente tem. Ele está associado à nossa qualidade de vida, como também ao desenvolvimento industrial, processos produtivos e outras ações. Eu entendo que esses processos de participação, o CONAMA, Comitê do Rio das Velhas, é construir uma arena, um espaço de debate para que essas leituras diferentes da realidade, no setor empresarial, tem uma leitura diferente da sociedade civil sobre a finalidade, prioridade, qual que deve ser o uso preponderante dos recursos hídricos. Mas qual está certo? Possivelmente nenhuma das duas, né? Talvez é um meio do caminho entre essas duas perspectivas. E eu, na minha atuação, eu tento construir uma leitura a partir da academia que valorize a diversidade de conhecimentos, as importâncias relativas que são dadas e que têm que ser construídas para dentro de uma pauta aí. E eu quero já começar a colocar um pouquinho o dedo na ferida, pensando um pouco nessa questão de desastres ambientais. Como você vê isso? Fala um pouco para mim, Rodrigo. Deixa eu olhar para a história nossa da modernidade. Bem recentemente, né, a gente teve esses dois grandes eventos em nível Brasil, que são considerados um dos maiores desastres ambientais em nível mundial, que é o rompimento da barragem de Feijão e o rompimento da barragem de Fundão. Mas esses eventos, eles são resultados também de um modelo, de um processo. Se a gente olhar na história mundial, os grandes desastres ambientais, eles sempre foram entendidos como eventos pontuais, acidentes, enquanto a gente tem que perceber eles também como uma crônica de morte anunciada a partir de um modelo que não consegue se construir como sustentável. Quando a gente fala um rompimento de uma barragem, a gente está falando de um aporte de uma quantidade, um aporte súbito, instantâneo, de uma quantidade muito expressiva de material sedimentar que foi processado industrialmente e que ele, ao chegar no curso d'água, ele tem um impacto para todo o sistema ecológico e todo o sistema morfológico e hidrológico do curso d'água. Mas tem uma complexidade ainda mais forte. Esse sedimento ele é muito rico em uma partícula, um tamanho de partícula muito pequeno, que é a argila. E a argila ela tem carga elétrica, ela consegue absorver, por exemplo, íons metálicos. Alguns desses materiais que estão ali no curso d'água há dezenas de anos. Vamos lembrar, por exemplo, o caso do Rio Paraopeba, a gente está falando de um curso d'água que sobreviveu, digamos assim, a todo o processo de desenvolvimento industrial com baixíssimo controle que a gente teve na década de 60 e 70. Então, vários componentes estavam sendo lançados e vão ficando ali no curso d'água, mas inertes, parados, quietinhos. O rompimento vem e mexe tudo isso de uma única vez. E na hora que ele faz isso, ele vai descendo pelo curso d'água até áreas extremamente distantes. É o caso, por exemplo, no Rio Doce, que com o rompimento, hoje a gente já percebe impactos, por exemplo, na concentração de metais pesados em tecido muscular de peixes na costa do Espírito Santo, chegando até a parte da Bahia. Esse sedimento, quando chega na costa, por exemplo, no caso do Rio Doce, ele vai ser depositado, vai ficar ali na superfície, vai estar ali colocado. O peixinho pequenininho ali, ou a macrófita, ou outros macrófita lá, as algas e outros materiais que estiverem ali, o que eles vão fazer? Eles vão absorver aquele íon, vão estar com aquele íon junto ali, por exemplo, da argila. O peixe vai lá e come aquele material. Só que ele não é um material que vai sair do sistema orgânico com facilidade. Vem um outro peixe, come esse outro pequenininho. E depois, lá no final, vamos nós e comemos esse último peixe maior, né? Normalmente mais gostoso, e etc. Mas você cria uma situação possível de risco. E esse risco, ele acaba se coletivizando. Os peixes de piscicultura, eles não apresentaram alterações até onde se tem notícia, porque eles ficam em gaiola, suspensos. Mas o peixe de criação livre, por exemplo, no caso do Rio Paraopeba, de 8 em cada 10 deles apresentam alterações nas vísceras de metais pesados, por exemplo. Quando a gente pega no caso de rompimento, é um processo que ele tem que ser analisado cotidianamente. Porque qualidade de água é como se, fazer uma comparação, é como se fosse glicose nossa. Eu posso fazer um monitoramento hoje e dar um resultado, eu posso fazer um monitoramento amanhã e dar outro resultado. Com o rompimento da barragem, a gente tem pelo menos alguns momentos que a gente tem que relevar. Quando você tem um rompimento, o que acontece? Revira tudo. Então, naquele momento que revirou tudo, tabela periódica nas análises ambientais. Você vai pegar e vai ter lá mercúrio, níquel, cromo, todas as coisas aflorando ali
porque eles estão sendo revirados pelo aquele processo. E vão se tornar mais disponíveis na coluna d'água. Então, por exemplo, teve dado que o Guaicuí fez de monitoramento que mostrou ferro acima de 17 vezes do parâmetro de referência. Então, foi uma quantidade e uma intensidade de alteração que nos alerta, que tem que se embir para acender os sinais de alerta. Porque a gente tem muito pouca consciência ou certeza técnico-científica de como esses diferentes componentes eles vão interagir, vão ter sinergia entre eles. Porque o impacto ambiental ele é, ao mesmo tempo, cumulativo e sinérgico. Cumulativo porque ele se soma, e sinérgico porque diferentes alterações podem gerar uma nova alteração que a gente não tem referência dela. E aí eu começo a pensar um pouco no papel do CONAMA. Na verdade, só para as pessoas entenderem, o que é esse Conselho Nacional de Meio Ambiente? O CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele foi criado em 1981, junto com a Política Nacional de Meio Ambiente. Por que ele foi criado de forma participativa? Porque, independente, em qualquer realidade, a dinâmica ambiental ela tem que escutar aquelas pessoas que participam dela cotidianamente. Então, o CONAMA ele é formado não apenas pelo poder público, por exemplo, em nível federal. Ele é formado por instituições de pesquisa, pela sociedade civil organizada, por empresários, por representantes dos estados e representantes dos municípios. E todas essas pessoas, em diálogo e interação, vão tentar construir a agenda e as prioridades ambientais em nível nacional. A gente está falando aqui de qualidade de água. Eu sei que é muito complicado, né? Porque fazer uma relação entre a qualidade de água e saúde pública, eu sei que esse é um trabalho difícil, isso tem muita gente que estuda essa questão de saúde pública, mas, na sua opinião, como você vê essa relação entre qualidade de água e saúde pública? De uma maneira geral. Eu acho que é a principal forma da gente perceber no nosso cotidiano a dinâmica de qualidade ambiental do nosso cotidiano. Vamos pensar o seguinte. Então, se eu pegar um fragmento sobre qualidade, que é esgotamento sanitário. A gente vive num país que, dado do IBGE aí, hoje, 35 milhões de pessoas não têm acesso a serviços adequados de água potável. E quase 100 milhões não têm acesso a serviços de coleta de esgoto. Todo esse processo, se a gente pegar dados da ONU, da Organização das Nações Unidas e várias outras instituições internacionais que trabalham com métricas parecidas, a cada R$1, por exemplo, investido em saneamento, você economiza R$4 em aspectos de saúde. Porque de diarreia a doenças de vinculação hídrica, olha a crise que nós estamos com dengue, né? Em nível Brasil. Todos esses processos eles estão associados também com formas de saneamento, formas de cuidado, como que a gente tem construído um modelo de cidade que é insensível às dinâmicas hídricas. E para esse, professor Polímetros, nós já temos a saída. Nós já sabemos todas as formas possíveis para poder resolver. A gente sabe tratar esgoto. Em nível mundial, a gente não tem dúvida mais. A gente consegue fazer um bom tratamento de esgoto. A gente sabe evitar as inundações. E por que a gente ainda tem 100 milhões sem acesso à coleta e a inundação como forma recorrente nas grandes cidades? Porque isso é o resultado de um modelo. E esse modelo ele só vai se alterar, na minha leitura, a partir do momento em que as pessoas se envolverem ao ponto de falar: eu não quero isso, eu quero aquilo. Eu quero um rio vivo dentro da minha cidade e não um rio que está natimorto com esgoto e efluente industrial. Eu quero um rio que, quando ele inundar, ele seja um processo da dinâmica da cidade e não um grande problema para a nossa realidade. Essencial. E eu acredito realmente que os cursos d'água nos ajudam a ter como se fosse uma radiografia da nossa sociedade. Um curso d'água que está sadio, com um ecossistema bem equilibrado, com os peixinhos lá com toda a sua alegria e cumprindo as suas funções ambientais, é um curso d'água que está dentro de uma sociedade que é mais equilibrada, que está mais diversa e que está mais resguardada em nível de direitos. Mas é um processo, igual você falou, falar é fácil. O difícil é o fazer cotidiano e político. Mas é para isso que a gente se envolve também.